Olá pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos, agora a gente vai ver alguns modelos para a dinâmica de uma população, tudo bem? Então nesses modelos, x representa o número de indivíduos em uma certa população. Eu já disse que esse x é um número grande, né, que pode ser considerado então como uma variável contínua, embora o número de indivíduos sempre é um número inteiro. É uma aproximação que não traz prejuízo. Se você estiver trabalhando com populações pequenas demais, daí você não pode usar essas equações diferenciais aqui que a gente está usando. Você tem que usar outros modelos. A derivada x' é a variação do número desses indivíduos. Então essa EDO diz como, é um modelo, né, que diz como essa população vai variar ao longo do tempo. O primeiro modelo, o modelo mais simples, que é o modelo de Malthus, né? X' é Rx. A solução disso a gente sabe, vimos no primeiro vídeo dessa playlist, com R no lugar do R era o A. É isso aqui, ó, que é o R, né? R é uma taxa de reprodução maior que zero, então isso aqui a gente sabe que vai para o infinito se o x0 é positivo, que acontece, né? Porque a população nunca é negativa e o R é positivo. Então a gente já sabe que a solução é exponencial, mas vamos ver no contexto de diagrama de fase. Quem é o f de x? Rx. Como é que é o gráfico do f em função do x? É uma reta assim. Tudo bem? O que acontece? A gente espera que a população cresça e nunca pare de crescer. Malthus era uma espécie de economista, pensador lá acho que dos anos 1700, 1600, que disse que a população iria crescer exponencialmente. Isso daria muitos problemas para o mundo. Então, nesse caso, realmente o modelo cresce, a população cresce exponencialmente, né? Letra B. Quais são os pontos de equilíbrio? F de x igual a zero. Rx é zero, então x tem que ser zero. É o único ponto de equilíbrio. Certo? Único equilíbrio. Único equilíbrio, será que ele é estável ou instável? Tá aqui, né? Se você começa com 0 indivíduos, ele vai continuar com 0. Não tem geração espontânea nesse modelo aqui, né? Você tem que dar uma condição inicial já maior que 0 e ver como que ela evolui. A gente acha que ele é instável, né? Vamos ver o critério algébrico. Quem é o f' de x? É R. Quem é o f' do equilíbrio zero? É R, que é positivo. Então x igual a zero é instável. Ou é equilíbrio instável. Ok? Qual o comportamento esperado da população? População cresce exponencialmente, sem limite. Ok? A população vai para o infinito. Bom, esse é um modelo, então, que ele funciona em alguns lugares. Por exemplo, se você colocar uma bactéria numa placa, né, no meio de cultura, com bastante nutriente para ela, ela vai crescer exponencialmente até saturar um ambiente. Depois não vale mais o modelo. Então o modelo de Malthus é um modelo que vale para início de crescimento, mas depois tem alguma coisa em geral que satura, que é o modelo logístico. O modelo logístico é o modelo de Verhulst, que a gente já viu ele, né? Já vimos o modelo de Verhulst. Vou só fazer de novo aqui. A gente já viu que, né, a f de x é cxa menos bx. Ela é algo assim. Vê que ela começa com uma reta aqui para x pequeno, parecido com o de Malthus, mas depois ela volta para cá, né? A sobre b aqui, que quiser. Então a gente já viu isso tudo no vídeo passado. F de x igual a zero, você tem x igual a zero ou
x igual a sobre b. A gente viu que o f' de x era... Deixa eu ver aqui no outro vídeo. O f' de x era AC menos 2B cx, o f' de 0 era AC positivo, o f' de A sobre B era menos AC negativo, então 0 é instável e A sobre B é estável. A gente viu tudo isso já, né? A reta de fase está aqui, a gente já está craque, né? Então, letra C, essa aqui é a letra B, a população tende ao equilíbrio a um balanço, né? Um equilíbrio ou balanço entre consumo e produção de recursos. O que é produzido é consumido. Abaixo disso, tem mais recursos para ser consumido do que é produzido, então a população cresce. Acima disso, tem mais população consumindo do que recurso sendo produzido, ela decresce. Ok? O D é só mostrar que pode ser escrito desse outro jeito ali. Tudo bem? É fácil. O f de x ele é cx a menos bx. Tudo bem? Eu quero que apareça um 1 aqui. Quero mostrar desse outro jeito. Então eu vou botar o A em evidência. CA1, que fica 1, menos B sobre AX. Isso é a mesma coisa que AC1 menos X sobre A sobre B. Tudo bem? Então isso aqui eu vou chamar de R. Aqui tinha um X, né, gente? Rx 1 menos X sobre K, onde R é AC e o K é A sobre B. Então, o A sobre B é o K, o AC é o R. É só um jeito diferente de escrever esse modelo, esse jeito aqui aparece bastante. A gente vai ver ele aparecendo. Quando você vê isso, então, lembre-se que é um crescimento logístico, modelo de Verhulst, a limitação da população, né? K é chamado de capacidade de suporte da população, ok? Os modelos interessantes mesmo estão nessas outras páginas aqui. Cadê? Então aqui o modelo de Verhulst conflituale, ele é muito interessante. Vai ter um x menos epsilon aqui. Tudo bem? Vamos então primeiro esboçar o diagrama de fase. O f de x ele é cx igual ao Verhulst a menos bx, mas tem um x menos epsilon aqui. Então, veja bem, ele é um polinômio de grau 3 com raízes, eu já sei as raízes dele, ele já está na forma fatorada aqui. Então, x igual a 0, x igual a sobre b, x igual a epsilon. E note que o exercício fala que o epsilon é menor que a sobre b. Então, vai ser um polinômio assim, que é o 0, que é o epsilon, que é o a sobre b. Ele tem essas três raízes aí, o f de x. Tudo bem? Agora, veja bem, o f de x, ele é, se você pega o termo cúbico, esse vezes esse vezes esse, ele é menos bc menos b, cx, x ao cubo mais termos de segunda ordem, mais termos de primeira ordem, mais termos de ordem zero, ok? Então tem um menos aqui no x ao cubo. Quando o x tende a infinito, o f de x tende a infinito, a menos infinito, tudo bem? Porque fica menos infinito aqui. Então ele vai para menos infinito aqui. É porque eu não sabia se ele vinha daqui ou daqui. Então, por esse fato, ele vai para baixo aqui.
Então ele tem que fazer isso, ó. A única raiz dele, as únicas 3 são essas ali. E note que quando o x tende a menos infinito, olha lá, o f de x, aqui tem menos com menos infinito, vai para mais infinito. Então o gráfico dele é assim, né? Que ele poderia ser o contrário, poderia ser assim. Mas por causa desse comportamento aqui, eu sei que é assim o gráfico. Ok? Não estou errando. Então vamos ver. Aqui a f é positiva, o x cresce. Aqui a f é positiva, o x cresce. Aqui a f é negativa, o x decresce. Aqui a f é negativa, o x decresce. Ok? Então, tá aí, ó. O que vai acontecer? Para todo mundo acima de epsilon, se x de 0 é maior que epsilon, então x de t vai para A sobre B. População sobrevive e atinge capacidade de suporte. Ok? Agora, se você pega abaixo do epsilon, tudo bem? X de 0 menor que epsilon, o x de t tende a 0. Então a população é extinta nesse caso. O efeito Allen, se você comparar com o modelo de Verhulst, é parecido ao modelo de Verhulst aqui. Só que o efeito Allen introduz esse epsilon aqui, essa raiz aqui, essa região onde a população pode ser extinta. Parece que o 0 é um ponto de equilíbrio estável, né? E é de fato. Nós vamos provar isso. Ok? Então eu já analisei a dinâmica da população, mas vamos encontrar os pontos de equilíbrio, já encontramos, vamos analisar a sua estabilidade pelo esboço do diagrama de fase e também pelo critério algébrico. Tá? Então vamos encontrar. Então vou escrever a f de x. Tem que calcular a derivada dela, né? A f de x vai ser CAx menos BCx quadrado, que multiplica x menos epsilon. Então vai ser esse vezes esse, CAx quadrado. Esse vezes esse, menos CA epsilon x. Esse vezes esse, menos BCx ao cubo. Mais BC epsilon x ao quadrado. Vai ser isso aqui, isso. A f de x. Então, quem que vai ser o f' de x? Vai ser esse cara aqui, 2CAx menos CA epsilon, ok? Menos 3BC x quadrado mais 2BC epsilon x, ok? Então tem que analisar nos equilíbrios. No x igual a 0, f' de 0 vai ser 0, 0, 0, vai ser só menos CA epsilon, que é menor que 0. Então 0 é estável, de fato, ok? No x igual a epsilon, o f' de epsilon vai dar quanto? Vamos ver aqui, ó. 2CA epsilon menos CA epsilon menos 3BC epsilon quadrado mais 2BC epsilon quadrado de novo. Isso aqui dá AC epsilon, a primeira, a segunda dá menos BC epsilon quadrado. Ok? Eu posso botar C epsilon em evidência, fica A menos B epsilon. Tudo bem?
AC epsilon e BC epsilon quadrado. BC epsilon quadrado. Isso aqui é a mesma coisa, se eu botar o B em evidência, CB epsilon, A sobre B menos epsilon. Tudo bem? Puxei mais um B. Isso aqui é positivo, pois a gente viu que o epsilon é menor que A sobre B. É uma hipótese do modelo. Então, de fato, o epsilon é instável, ok? Então, esse aqui é instável. Finalmente, vamos calcular no x igual a A sobre B. Quem é o f' de A sobre B? Vai ser, vamos olhar onde? Vamos olhar aqui, ó. 2c ao quadrado sobre B menos CA epsilon. Olha aqui, menos 3 menos 3bc x quadrado. Então, c x quadrado é a ao quadrado sobre b quadrado, com esse b aqui, fica assim. E mais 2c epsilon a sobre b, vezes b dá a. Então isso aqui dá esse, com esse dá ac epsilon, esse com esse dá menos AC A sobre B. Vou botar assim. Então isso aqui dá AC epsilon menos A sobre B. Dá o contrário desse, né? Isso aqui é menor que zero. Então esse ponto aqui é localmente, assintoticamente estável pelo critério. Tudo bem? Letra C. Qual o comportamento esperado para essa população? O efeito Ali é definido como sendo algo que ocorre em populações que têm dificuldade de se reproduzir quando há poucos indivíduos. Os resultados que você obteve estão de acordo com essa descrição? Sim. O que está acontecendo com a população? Se ela começar suficientemente grande, ela sobrevive e atinge o limite A sobre B. Se ela começar pequena, ela morre. Isso está realmente descrevendo uma dificuldade de se reproduzir. Ok? Então, por exemplo, você tem poucos indivíduos na população. Eles se encontram, né, um macho e a fêmea lá, por exemplo, mas não gera reprodução, porque são poucos. Ou porque, por exemplo, tem populações onde o macho vai caçar e a fêmea não. A fêmea fica cuidando dos filhotes. Tem populações de animais assim. Então, se tem poucos indivíduos, talvez os machos não conseguem recolher alimento suficiente ou não conseguem reproduzir com as fêmeas, ok? Então, o efeito Ali é muito comum em ecologia. Vários tipos de pássaros sofrem com esse efeito Ali. Várias outras populações também, alguns animais sofrem com ele. Então, ele é importante ser observado, ser descoberto nas populações, porque, por exemplo, pássaros, se você tem poucos pássaros na população, eles não conseguem sobreviver e são extintos, né? Então você precisa de uma abundância alta para que haja essa sobrevivência da população, ok? Então esse é o efeito Ali, bem interessante, né, pessoal? Estão vendo como os modelos estão ficando complexos e como a gente não está mais resolvendo as EDOs, mas só analisando qualitativamente com essas estabilidades aqui. Por último, para finalizar, nós vamos ver agora um modelo de Verhulst com predação do tipo Rolling tipo 2, onde é um modelo de logístico aqui e tem um H de X, que é esse termo aqui. Esse termo é chamado termo de predação do Rolling tipo 2. Ele descreve uma população com crescimento logístico, que a gente já conhece, porém sujeita a uma predação por outra população de predadores. Então você tem predadores atuando, né, pegando essas presas. Então X é presas. Os predadores vão ser considerados constantes nesse modelo. Não tem uma equação para os predadores por enquanto. A função h de x começa em h de 0,
o derivado da h' de zero igual a d sobre k é sempre crescente e h tende a d quando x tende a infinito. Ou seja, eu estou descrevendo aqui esse fato aqui, ó, o gráfico da h de x é isso aqui, só da h, tá bom? Só da h, ela tem uma inclinação aqui, essa inclinação d sobre k, e ela se satura aqui nesse valor, que é exatamente o valor d, o valor de saturação, ok? Então ocorre uma saturação na predação quando o número de indivíduos da população de presas é muito alto. Isso aqui está falando o seguinte: quantas presas vão ser pegas pelos predadores por tempo? Se eu tenho poucas presas, os predadores vão pegar de maneira mais ou menos proporcional o número de presas por unidade de tempo. Agora, se eu tenho muitas presas, né, o predador mal sai de casa, já encontra 10 presas lá, ele pega uma, mas daí ele fica saciado, ele não vai pegar outra logo em seguida. Tem saciedade dos predadores e tempo de preparo. Às vezes o predador também pega uma presa, mas ele tem que abrir ela, tem que preparar ela toda para se alimentar. Então, ele demora um tempo também até pegar a próxima presa. Então, quando você tem uma abundância de presas, você fica nessa saturação aqui. E esse modelo é muito comum. Foi proposto por Rowling na década de 60, se não me engano, ou início da década de 70, para descrever uma população de insetos que estava atacando árvores lá no Canadá. Esses insetos eram presas de alguns pássaros, tá? Um modelo muito interessante. Aqui a gente vai ver um caso mais simples. Usando os parâmetros C igual a 1, A igual a 1, B igual a 1 oitavo, D igual a 2, K igual a 9, encontra os pontos de equilíbrio, analisa a estabilidade, usando o critério algébrico e esboça o diagrama de fase. Ok? Então, o x' é f de x, onde a f de x é cx a menos bx. O c é 1, então x. A é 1, menos bx. B é 1 oitavo, então x sobre 8. Tudo bem? Menos a h, onde o d é 2, 2x sobre 9 mais x. Esse aqui já é um modelo mais complexo, né? Eu já não sei fazer esse gráfico, tá? Nem vou fazer o gráfico dessa f, tá? Aqui teria o gráfico da f, aqui teria o x, mas eu não vou fazer. Eu vou só analisar os equilíbrios e as estabilidades, tá? Então eu vou fazer f de x igual a 0. Eu tenho que x1 menos x sobre 8 tem que ser igual lá de lá, 2x sobre 9 mais x. Perceba que eu tenho x igual a 0, né? Ou, se o x é diferente de 0, eu corto esse x com esse x, fica 1 menos x sobre 8, passa para cá, 9 mais x, igual a 2. Tudo bem? Passei, cortei o x, ou x é 0, é um equilíbrio, né? Faz 0 aqui dá 0. Então x igual a 0 é um equilíbrio. Ou x é diferente de 0, corto, passo 9 mais x para lá, 1 menos x sobre 8 igual a 2. Isso aqui vai me dar o quê? Vamos lá, vamos desenvolver 9 menos 9 oitavos de x, né? Depois mais x menos x ao quadrado sobre 8 menos 2 igual a 0. Então eu tenho aqui, vou multiplicar por 8 essa equação aí, para ficar fácil. Menos x quadrado, tá? Estou multiplicando por 8. 8x menos 9, menos x. Tudo bem? 9 menos 2, 7 vezes 8, 56 igual a 0. Uma equação do segundo grau. Quem que é o delta? B ao quadrado, 1. Menos
4A vezes C. Então, A é menos 1 dá mais. 4 vezes 56. 4 vezes 50 dá 200. 4 vezes 6, 24. 224. Isso aqui dá 225. Olha que beleza. Sinal de que a gente está certo, né? Porque deu um delta exato, a raiz de delta é 15. Olha que maravilha. Foi um custo para arrumar um exercício que desse bonitinho assim. Delta igual a 15. Ok? Então, quem que é o x? Ele é menos b. Então, menos 1 dá 1. Mais ou menos 15 sobre menos 2, né? Ok? Menos 2. Então, isso aqui dá 1 mais 15, 16 sobre menos 2, ou 1 menos 15, menos 14 sobre menos 2. Ok? Então, isso aqui dá menos 8 ou 7. Bom, vou marcar o 7 aqui. O 7 porque menos 8 não tem sentido biológico. Ok? Menos 8 indivíduos, ou menos 8 milhões, né? Isso aqui x você pode pensar que está sendo medido em milhões. Então, 7 milhões. Então, eu tenho dois equilíbrios. Então, os equilíbrios x igual a 0 e x igual a 7. Observe só esse modelo aqui. É o logístico com a predação. Se você não tivesse a predação, você teria 0 e 8. Então você teria um equilíbrio aqui, 8. Que seria do logístico. As raízes seriam 0 e 8, seriam aquela parábola lá. Né? Deixa eu pegar aqui. Seria isso aqui, ó, 0 e 8. Agora você introduziu a predação, os equilíbrios são 0 e 7. Agora a gente não sabe se o 7 é estável ou instável, nem o 0. Temos que analisar. Vamos calcular a derivada da f aqui, f' de x. Derivada, né, aqui da x dá 1 menos x quadrado sobre 8. Então 2x sobre 4. Aqui, menos, vamos fazer a derivada do primeiro, 2 vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Isso aqui dá 1 menos x sobre 2, menos, vamos fazer aqui, 2 vezes 9, 18, mais 2x menos 2x dá 18, sobre 9 mais x quadrado. Ok? Deu isso. Quem é o f' de 0? Derivada no 0. 1 menos 0, menos 18 sobre 9 ao quadrado, menos, então esse aqui é 1 menos, corta aqui, fica 2, aqui fica 9, 2 nonos, isso é positivo. 1 menos 2 nonos é positivo, né? Que é 7 nonos. Então, 0 é equilíbrio instável. Tudo bem? Vamos ver o f' de 7 agora. Deu 1 menos 2 vezes 7, 14 sobre 4, menos 18 sobre 9 mais 7, 16 ao quadrado, 256. Então deu 256, tirando o mínimo. 256 dividido por 4, dá, dividido por 2 dá 128, dividido por 4, 64. Então, menos 64 vezes 14, depois a gente faz essa conta, menos 18. Ok? 64 vezes 14, 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 6, 24 com mais 1. 25, né?
e aqui 64. Então, 6, 9, 8. 896. Então, isso aqui dá 256 menos 896 menos 18. São 256. Eu não quero saber quanto isso dá, só quero saber que dá negativo. Concorda? Tem um menos 18 aqui. Isso aqui não precisa do valor exato. Isso aqui vai dar negativo. Esse número aqui não passa do 896 menos 18. Então deu negativo. O x igual a 7 é equilíbrio localmente assintoticamente estável. Ok? Então, como é que fica o retrato de fase? Aqui ele é instável e aqui ele é estável. E como não tem mais equilíbrios, você continua isso aqui, não tem mais equilíbrios. Então o gráfico da f de x vai ser assim mesmo. Então a população sem ser predada, ela vivia no 8. Entrou os predadores, a população vai convergir para o 7 aqui. E vai ficar ali. Os predadores não vão extinguir essa população. Essa predação não é tão violenta sobre a população. A população sobrevive. Ela sobrevive a 7 milhões de habitantes em vez de 8 milhões. Que se ela não tivesse os predadores, seria 8 milhões. Ok? Ó, deixei de exercício para vocês usar esse caso aqui. Ó. Mudar o D. O mesmo parâmetro, o D igual a 2, desculpa, mudar só o K. Só o K que mudou. Esse outro aqui, ó, exercício para vocês, vai cair na prova. É muito interessante. Vai dar